capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas até o verso de número 8, e depois no decorrer dessa mensagem nós vamos ler mais outros 2 versos aqui também em Gênesis, referente ao que iremos falar. Todos acharam? Amém? Capítulo 12 do livro de Gênesis diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Curve tua cabeça por um instante. Querido e amado Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela oportunidade que nos concede mais uma vez de falarmos da tua palavra nessa noite. Fala conosco, fala com a tua igreja, fala com teus filhos. Carecemos, necessitamos de ouvir a tua voz por meio da tua santa palavra, Senhor. Ó Pai querido, trata a nossa alma, nos ensina as tuas verdades, Senhor, por meio do seu Filho Jesus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Eu quero hoje, irmãos, falar sobre os 4 altares que Abrão, a princípio, nesse texto, antes de Abrão se tornar Abraão, que ele edificou ao Senhor. 4 altares, e eu quero falar o que significa esses altares na vida de Abraão, tá bom? O que Deus quis, o que Deus revelou, qual foi a verdade ali que Deus revelou a Abraão naquele momento que ele ergueu aqueles altares. Para nós que conhecemos um pouco da Bíblia e já ouvimos algumas mensagens e estudamos sobre Abraão, sobre Abrão, melhor dizendo, a princípio como eu falei, mas eu vou citar Abraão porque nós conhecemos como Abraão, tá bom? Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Todos aqui sabem disso, amém? Abraão é conhecido como o pai da fé. Ele é um exemplo de obediência e da sua disposição em servir ao Senhor. Todas as vezes que Deus falava com Abraão e chamava o seu nome, Abraão respondia: eis-me aqui, Senhor. Então Abraão, ele tinha uma disposição, uma predisposição para servir a Deus e obedecer a Deus. E eu queria aqui com vocês nessa noite, amados, fazermos algumas analisarmos algumas características na vida deste grande patriarca. Abraão, ele é conhecido como um patriarca, porque ele foi o pai de nações. E com base nessas características e exemplo
que Abraão ele deu, né? Sendo ele o pai da fé, eu quero trazer também para o nosso contexto atual de vida, de fé, de prática, de cotidiano. Por mais que seja um texto que nos arremete a 4.000 anos, né? Até a 2.000 anos antes do próprio Jesus, parece ser quem olha e tem uma visão do que acontece ali, parece ser uma visão muito arcaica, né? Algo muito já passou muito tempo, está muito lá no passado. E o que essas histórias elas podem nos ensinar? O que esse texto pode nos falar alguma coisa para nós hoje no século 21, né? No ano de 2020? O que tem para falar um texto tão antigo para nós hoje? Você vê como que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é tão atemporal, né? Que ela não está presa no passado. Os acontecimentos, sim. O que se desenvolve ali, sim, mas os princípios que Deus estabelece de vida espiritual, de relacionamento com Ele, são os mesmos hoje, são os mesmos, então não muda. As verdades divinas, elas não mudam, ela não muda, pode passar o tempo que for, se Jesus não voltar, e é lógico que nós morreremos um dia, de fato, se chegarmos no ano 3000, essas mesmas verdades que estamos falando aqui, que foi falada anos atrás, serão as mesmas verdades e terão os mesmos efeitos em quem aplicá-la na sua vida. Quem está me entendendo? Diga amém. Então eu quero trazer esses princípios para a nossa vida atual. Por que esses altares, o que eles falam conosco nesse tempo, né? Então, o que Deus revelou para Abraão naquele momento? Por isso, eu quero aqui falar sobre esses 4 altares na qual Abraão ergueu ao Deus Todo-Poderoso. E de que forma Deus se revelou nesses momentos para Abraão. Para isso é preciso entender um pouco do início da história de Abraão, né? Conhecido como Abrão aqui nesse momento. E da grande jornada que Deus ele aceita da parte de Deus. Ele aceita uma grande jornada, uma grande caminhada de fé. Deus diz para ele assim, o início de Abraão, né? Capítulo 12 que nós lemos aqui, diz assim, olha, Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Olha que coisa tremenda, irmãos. Somente mesmo um homem de fé para aceitar um desafio tão grande. Porque a cidade da qual Abrão ele habitava, Abraão não era um homem pobre, ele era um homem rico, sim, é verdade. O texto mesmo diz aqui que Deus havia lhe acrescentado muitos bens, que Deus havia lhe acrescentado muitos servos para a casa dele. Então, ele está numa cidade muito bem localizada, uma cidade que era uma cidade muito bem desenvolvida naquele tempo. E ele aceita esse desafio de ir para onde Deus lhe enviaria. Eu não sei como que se deu essa voz para Abraão. Eu não sei como que Deus, se essa revelação, se Deus de fato apareceu a ele, o texto não diz, se de fato ele ouviu a voz de Deus, de fato diz aqui que Deus falou com ele. E ele ouve a voz de Deus e aceita o que Deus lhe manda ele fazer. Difícil, dentro do contexto da época, alguém sair de um grande conforto, de uma zona de conforto muito boa, para ir para um lugar que ele não sabe onde é, que ele não sabe que lugar que é, como é o lugar. Ele apenas aceita. E isso nós também, como filhos de Abraão, né, considerando a questão da fé, tá bom? É preciso que nós também aceitemos aquilo que Deus coloca diante de nós. Nosso irmão leu aqui que há caminhos que para o homem lhe parecem direitos, mas o seu final é caminho de morte. Então, o mundo, as trevas, o diabo também apresenta caminhos e desafios que ele quer que nós tracemos, mas o texto já diz, o seu fim é um fim de morte, é fim de destruição, é um fim de destruição, não é verdade? Mas quando Deus ele diz assim, olha, você não sabe como vai ser o fim, você não está vendo como é a terra, mas você vai, porque eu vou te abençoar.
Eu vou abençoar aqueles que na caminhada te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que na caminhada te amaldiçoarem. Deus garante para Abraão, que ele cuidaria de Abraão na caminhada, mesmo não sabendo Abraão para onde ele iria. Pois o próprio texto diz lá em Hebreus, capítulo 11, verso 18, que Abraão foi, mesmo não sabendo para onde iria. Deus falou assim, ó, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua terra. Olha só, irmãos, que coisa tremenda. Você aceitar um desafio desse, ó, sai do meio desse povo, de sua família, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 11, verso 18, que Abraão foi para onde iria. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus não fica explicando nada para a gente. A gente quer explicação, mas Deus não fica se submetendo às nossas perguntas, que não vai acrescentar em nada. Já pensou? Deus ter que ficar explicando para nós como é que vai ser? Como é que serão os desafios? Como é que serão os desertos? Como é que serão as lutas? Ele falou assim para Abraão, vai, eu vou cuidar de você, vou te fazer de você uma grande nação, vou te abençoar. Mas Deus não falou para ele como seria de fato na caminhada. E Abraão não ficou também perguntando para Deus como é que vai ser. Ô Deus, tu me chama para ir para uma terra que eu não sei onde é, mas eu quero saber como é que vai ser esse negócio aí. Vai ter coisa boa no caminho? Vai ter tudo o que eu quero? Vai fazer do meu jeito? Talvez se Abraão fizesse essas perguntas para o Senhor, de fato Deus também não lhe responderia. E Deus não lhe responde mesmo. Deus não fala nada com detalhe como é que vai ser. E assim nós também devemos aceitar o desafio, a jornada que Deus estabelece para nós. E pode ter certeza, Ele não vai ficar explicando como vai ser. Quem está me entendendo, diga amém. Ele vai ficar falando assim, ó, eu vou fazer assim, assim, assim. Não, Ele não vai ficar dando detalhe. Sabe por quê, irmãos? Ele é soberano. Ele é o nosso dono. O que o caco, entre outros cacos, dirá para o oleiro? O que fazes? Nós não temos o direito de perguntar para Deus o que Ele está fazendo. O barro, o vaso não tem o poder de perguntar, porque nós estamos na mão do oleiro e de acordo com aquilo que o oleiro sabe, o que é de melhor para cada um de nós, ele vai fazer e ele vai realizar. É difícil, é ruim, dói, machuca, fere, mas é do jeito dele e é o melhor. Ele não vai ficar explicando como é que vai ser. Quem está na mão do oleiro, quem está nas mãos de Deus, quem está na direção de que Deus apontou, da qual que você vá, que você faça, ele pode ter a certeza que Ele vai cuidar de você e Ele está cuidando de você. Ninguém vai dizer amém? Amém? Glória a Deus? Não, glória a Deus aí, irmão. Anima o profeta aqui, pelo menos, um pouquinho. Meu Deus do céu. Vocês causam medo nos profetas que vêm aqui, viu, irmão? Tem que ficar avisando para os pregadores que vêm aqui, ó. Você prega aí, pastor? O povo vai ficar olhando para a sua cara, mas não fica com medo não, o povo é assim mesmo. Eles não vão dar glória, eles não vão dar aleluia, eles só vão ficar analisando o que você está pregando. É mesmo, pastor? Aí os caras ficam tudo meio assim, né? Mas dá uma glória de vez em quando, irmão. Ajuda o pregador. Os pregadores ficam aqui tensos. Fica aqui com medo tremendo aqui. Esse povo está olhando para mim assim. Aí você vai ganhar uma igreja batista, os caras, só tem gente que conhece Bíblia lá, só tem gente que conhece a palavra, eu vou ficar com medo. Amém? O povo tem que ser um povo animado, irmãos. Crente, dão glória. Não pode ser um crente meio apagado. Tem que dar liberdade a Deus. Tem que dar liberdade ao Espírito Santo. Diga glória a Deus, irmãos. Então, não é porque Deus não nos mostra o final da caminhada, não é porque Ele não mostra a linha de chegada, não é porque também Ele não explica como é que Ele vai realizar a sua obra, que nós tenhamos que ficar fazendo também de qualquer jeito, fazendo biquinho para Ele, empurrando com a barriga, né? Não é porque Ele não falou, não explicou, que a gente vai ficar nos justificando, sabe, não obedecendo, não continuar a caminhada. Não justifica isso.
Não justifica a nossa ausência de alegria na caminhada. Está difícil, mas eu continuo alegre. Está ruim, mas eu continuo dando glória a Deus. Está difícil, mas eu continuo acreditando. Então, por mais que ele não explica como vai ser, não justifica a ausência de fé e de confiança em Deus, irmãos. Você não pode estar vendo o que vai acontecer amanhã, garante para nós como vai ser. Ele apenas diz assim, basta cada dia o seu mal. O que você está vivendo hoje é o dia de hoje, é a hora, é o momento, você não sabe o que vai viver amanhã. Mas o que amanhã lhe reserva é o que Deus já garantiu para você. Por mais que esteja ruim hoje, amanhã vai melhorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A vitória, ela é certa, mas o processo é difícil. A modulagem, o moldar da situação é difícil. E a gente fala, tá doendo, a gente chora, a gente reclama, mas a gente tem que continuar dando glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, irmão. E você não vai dar glória a Deus? O pai da fé deu glória a Deus, foi dando glória a Deus. Estava ruim, irmãos. Difícil, mas foi assim que Abraão foi fortalecido na fé. Então eu aprendo assim que Deus não explica, porque é Ele quem faz, é Ele quem manda, dele é tudo e todos. É Ele que reúne toda a humanidade como se fosse uma gota de uma água num balde. Quando nós precisamos parar no momento da nossa vida para contemplar as grandezas de Deus, irmãos, porque se a gente fica olhando só para os problemas, para as dificuldades, a gente deixa de erguer os altares que Deus quer que erguemos. Foi quando Abraão contemplou algo sobrenatural, foi quando Abraão contemplou algo extraordinário de Deus, que ele viu, para Deus está na minha vida. Ele não ficou olhando para os problemas. Ele viveu os problemas, mas não se focou nos problemas, ele se focou em Deus. Naquele que prometeu, é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é fiel. Amém? Então, ele sabe o que está fazendo, como as coisas irão terminar. E uma coisa eu tenho certeza, irmãos, eu digo isso aqui profeticamente para a tua vida, na palavra de Deus. Deus está fazendo o melhor. Deus está fazendo o melhor. Amém? Então fica calmo o teu coração. Descansa a tua alma, porque o que Ele está realizando é o melhor, irmãos. Deus não vai fazer na sua vida pela metade. A obra que Ele está fazendo, Ele não vai fazer 50%, 70%, 95%, 99%, Ele vai fazer 100%, porque Ele é capaz de fazer o impossível. A obra de Deus a gente não entende. O que Deus realiza a gente não compreende, mas a gente sabe que Ele está realizando o melhor na nossa vida. Então Abraão, ao longo da caminhada, edificou 4 altares ao Senhor, e cada um deles tinha um significado muito importante. Era um marco na vida de Abraão, que Deus havia realizado. O primeiro altar na vida de Abraão, irmãos, é o altar de Siquém, que está aqui no capítulo 12, verso 6 e o verso 7. Se você está com a tua Bíblia aberta aí, se fechou, abra de novo aí e leia esse texto para você entender o que Deus está falando contigo nessa noite. Entenda o que Deus está falando com você, tá bom? Olha o que Deus está dizendo, ou o que o texto está dizendo. Quem achou o capítulo 12, verso 6, diga amém. Olha o que diz aqui, ó. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a essa terra. E ali edificou Abraão o quê? Um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Siquém, olha que coisa, olha, preste atenção nisso aqui. Preste atenção, irmão. Olha aí. O que significa Siquém? Significa ombro. Ombro. E eu fui pesquisar e vi que ombro, você sabia que o ombro é a parte mais forte do nosso corpo, irmãos? É a parte mais forte do corpo do corpo humano, é o ombro. Por que os caras que vai pegar no pesado, onde que ele joga? O saco de cimento. Põe na cabeça, põe no ombro. É sempre no ombro. E ombro representa força e também representa responsabilidade. Aqui, ó. O que eu disse? Que ombro representa o quê?
entendeu isso aí? Foi ali que Deus se revelou dessa forma, quando ele entendeu que Deus, na vida dele, é forte, e que Deus estava se responsabilizando pela vida dele. Abraão ergueu um altar ao Senhor, compreendendo que Deus é forte na vida dele, que Deus é forte, amém? E quando falamos de ombro, irmãos, tá? Você sabe que quando uma pessoa precisa pegar outra, ele joga aqui no ombro, né? Soldado ferido, né? Machucado na guerra, joga aqui no ombro e carrega, porque é a parte mais forte, é a parte da responsabilidade. Tudo que nós, os levitas precisavam, os sacerdotes tinham que levar a arca no ombro, estava sob a responsabilidade deles. E quando eu falo de ombro, de nós entendermos que Deus é forte na nossa vida e se responsabiliza em nossa vida, eu também tenho que entender, irmãos, que eu também tenho minha responsabilidade. E que eu também tenho ombros para carregar pessoas, falando espiritualmente, falando figuradamente. A Bíblia diz assim que nós devemos levar as cargas uns dos outros. É o texto da Bíblia que diz. Levar a carga uns dos outros. Eu não posso ser omisso no sofrimento do meu irmão, porque Deus não é omisso em nosso sofrimento. Eu não posso ser alheio quanto à dificuldade que o meu irmão está passando, porque se eu sou alheio à luta, à dificuldade que meu irmão está passando, meu amigo está passando, meu parente está passando, é porque eu não me responsabilizo como cristão, e automaticamente como cristão, eu já tenho sobre mim essa responsabilidade em colocar-me debaixo da carga daqueles que sofrem, daqueles que choram, daqueles que lacrimejam, daqueles que estão passando por angústia e por dificuldades. E é isso que nós temos que entender. É muito fácil a gente querer da parte de Deus o socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus nos coloque no seu colo, no seu ombro e nos carregue, assim como o pastor colocou a sua ovelha no seu ombro e carregou ela até de novamente para o aprisco. É muito bom a gente querer que Deus faça aquilo que é bom para nós, mas quando Deus nos responsabiliza sobre algo, por que nós não fazemos? Quando na verdade a nossa fé e a nossa obra como cristão, ela está equiparada e associada com Deus, aquilo que fazemos ao próximo. Então eu não posso receber de Deus se também eu não fazer pelo meu próximo. E se eu não fazer pelo meu próximo, não tenho como receber de Deus. Se eu não perdoo o meu próximo, também eu não recebo perdão de Deus. Essa é a verdade bíblica. Eu só posso ser perdoado, como diz lá a oração do Pai Nosso, se eu primeiramente perdoar aqueles que me ofendem. E as pessoas hoje em dia, elas não têm mais o amor e o coração perdoador para perdoar aqueles que ofendem. E para carregar uma carga dessa, tem que ter responsabilidade. Para carregar suportar um peso como esse, tem que ter responsabilidade, tem que ter força. Diga amém. Está ficando forte o negócio aqui, né, irmão? Então é preciso, né, o ombro, como eu havia dizendo aqui, representa responsabilidade e força. Assim como Deus se mostrou responsável e forte na vida de Abraão, nós também precisamos nos mostrar responsáveis e fortes diante das fraquezas daqueles que estão ao nosso lado. A Bíblia diz em Efésios capítulo de número 4, versículo 2, que nós devemos suportar uns aos outros. Sabe o que é suportar? O que o texto original diz? É colocar o ombro por debaixo da carga e ajudar a carregar aquele que está machucado, aquele que está com dificuldade, aquele que está em luta, aquele que está em necessidade. É colocar a carga. Você tem que ser como o samaritano. O samaritano não foi alheio. O sacerdote passou de largo, o levita passou de largo. Os religiosos, quando viram aquele homem machucado, ferido no caminho, passaram e não se responsabilizaram. Era a responsabilidade deles. Mas o samaritano passou e colocou sobre a sua cavalgadura, não só o seu ombro, mas ele estava ali caído. Quando falamos de suportar,
é preciso que a gente suportemos muitas dificuldades, mas é preciso também, nós como cabeça da família, também suportar a nossa casa, a nossa família, dar suporte. Maridos, a Bíblia nos ensina que nós devemos considerar a esposa como o vaso mais frágil. E nós como homens devemos suportar as fraquezas da esposa, as dificuldades. Assim também a mulher precisa ser o suporte do marido. Eu só posso enfrentar lá fora as dificuldades se em casa eu tenho um suporte que eu preciso. Suportar as cargas dos meus filhos, suportar as cargas emocionais, psicológicas, os pecados, as tribulações que permeiam o meu lar e a minha casa. É preciso que eu seja isso. É preciso que sejamos assim, suportar, porque é minha responsabilidade. E como cabeça, se Deus me deu força, Deus me deu graça, entendimento, eu preciso também me colocar à disposição da minha família e assim também à disposição daqueles que precisam de mim. Ele está entendendo? Diga amém. O ministério também, irmão. A Bíblia fala que quando Moisés estava lutando em cima do monte, ele ficou intercedendo pelo povo. E era um ato assim tão profético que quando Moisés ficou com o cajado na mão, estendido, o povo ganhava a vitória. O povo, sabe, estava lá Moisés, o líder, o povo com a mão, com o cajado. Só que, irmãos, a guerra, a batalha, ela perdurou o dia inteiro. Qual o homem, a pessoa que consegue ficar aqui, ó, com a mão, aqui, o dia inteiro, com o cajado na mão? Porque enquanto Moisés estava com o cajado na mão, com as mãos levantadas, o povo vencia as batalhas, o povo de Israel estava vencendo a guerra. Mas chegou um momento que ele começou a se cansar, as mãos já não estavam mais lá em cima, estava caindo. Então quando ele começava a descer as mãos, porque aquele cajado se tornou um peso de 1 tonelada. E quando ele começou a descer as mãos, abaixar o cajado, o povo começou a perder a guerra. Arão e Ur, compreendendo que Deus estava agindo daquela forma naquele momento, pegaram uma pedra, colocaram debaixo de Moisés. Moisés, senta aqui, Moisés. E pegaram um de um lado, na mão de Moisés, o outro na mão, e levantaram as mãos de Moisés. Ninguém caminha sozinho, irmãos. Ninguém vence batalha sozinho. Em casa ninguém vence batalha sozinho. No ministério ninguém vence batalha sozinho. É preciso que a igreja, o ministério entenda que seja a liderança que esteja aqui, que esteja sobre a tua vida, precisa de você também. Para vencermos as batalhas espirituais, para vencermos as guerras, é se colocar na carga, colocar o ombro, se responsabilizar, porque a obra é do Senhor. Amém? O segundo altar que ele edifica é o altar de Betel. Betel significa casa de Deus. Casa é Deus. Então, casa de Deus. Capítulo 12, verso 8, olha só, irmãos. O próprio texto já nos mostra Abrão erguendo mais um altar. Olha o que diz aqui. Passando ali para o monte do Oriente, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, e ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Esse altar que ficou entre Ai é o nome de uma cidade, e Betel, que se chama separação. O nome desse altar, ele simboliza separação. Ele foi erguido em Betel, casa de Deus. Ele chama-se separação. Pois o momento que Abraão, ele deixou a cidade de Ai, que significa, literalmente, significa monturo, o resto, né? O montão de ruína. Quando ele passou por Ai, que ele estava ali, que era um montão de ruínas, ele saiu dali e foi para onde? Para Betel. Era um monturo de ruína. Ai significa isso. E ele ergueu ali um altar chamado na casa de Deus, direcionando Deus ali a Abraão, mostrando o caminho certo. Esse altar que se chama separação, a palavra separação significa santidade na Bíblia. Olha que coisa interessante. Ai, da onde Abraão sai, chamado
lugar de destruição, ou monturo, né? Ou monte ou ruína, simboliza a nossa velha vida, irmãos. Simboliza a nossa antiga vida que nós tínhamos quando estávamos no mundo, no pecado. Significa isso. Abraão sai de Ai, terra de destruição, de ruína, e vai para a casa de Deus. E ali ergue o altar chamado separação. A Bíblia nos diz e nos ensina que Deus vem buscar um povo zeloso, santo, zeloso e de boas obras. É preciso que haja em nós aquilo que Deus requer e que aquilo que Deus é, como diz lá em 1 Pedro, Deus é santo e Ele nos chama a uma vida de santidade. Uma vida de separação, porque a palavra santo significa separação. É preciso na nossa vida, irmãos, que nós erguemos este altar, o altar da santidade. Porque nós somos hoje nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, as coisas velhas já se foram. Agora nós somos uma nova criatura, chamados a uma vida de santidade. É preciso que esse altar em nossa vida seja erguido, e em todos os aspectos da nossa vida. Eu não preciso ser moralista aqui, ficar indicando e falando questões que talvez você fez ou deixou de fazer. Não é isso, irmãos. Não é essa a nossa intenção. Criamos um falso moralismo no púlpito e para a igreja. Mas uma vida santa é uma vida separada do mundo, de todo o sistema que o mundo estabelece para nós como padrão de vida. O amor de Deus não está no mundo. Nós não somos desse mundo. Então nós temos que entender que nós somos chamados para uma vida santa, para uma vida de santidade. Isso é tão bíblico e tão verdadeiro, irmãos. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Somos nova criatura. O homem velho tem que ser sepultado, ele tem que morrer. Não podemos deixar que o homem velho de novo seja ressuscitado, de novo possa se expressar dentro de nós. Deixa o homem velho para lá, o homem da ruína, o homem da podridão. Agora você é uma nova criatura chamada para a santificação. Esse é o altar da santidade. Deus nos chama a viver uma vida santa. Deixar para trás toda a miséria, todo o pecado que vivíamos, a mentira, a prostituição, a corrupção. Deixar tudo para trás, a falsidade, a vingança, o ódio, a malignidade. Deixa tudo para trás. Hoje você é uma nova criatura pautada na pessoa de Jesus. E como que eu posso desenvolver uma vida santa, praticável? Uma vida santa, prática. Tudo aquilo que o mundo, eu disse aqui, determina para a nossa vida. Tudo aquilo que o mundo diz, você tem que ser assim, foge. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem que ser aquilo que Deus diz que você tem que ser. Então esse altar, Abraão entendeu que ele deixou Ur dos Caldeus. Que já Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, já não é mais a terra dele. E agora, aquela velha vida, aquela vida que ele tinha lá em Ur, já não é mais uma vida. E quando ele passa por aí, ele entende que agora, a partir dali, daquela caminhada, daquele projeto que Deus tem na vida dele, é uma vida diferente, é uma vida diferenciada. Não é uma vida de pecado, não é uma vida de destruição desse mundo, não é uma vida dos conceitos desse mundo, não é uma vida de relativismo moral, não é uma vida de relativismo, seja em qualquer área da nossa vida, mas é uma vida agora de verdades estabelecida na palavra de Deus. A minha vida agora é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu já não vivo mais na carne, nas obras da carne, que é impureza, prostituição, cobiça, lascívia. Agora é uma vida santa, que produz fruto e fruto do Espírito, que é longanimidade, paz, amor, temperança. Nós precisamos estabelecer este altar em nossa vida. O terceiro altar se chama Hebron. Capítulo 13, verso 18. Olha o que diz. Só um capítulo a mais.
Olha o que diz aqui, irmão, capítulo 13, verso de número 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali o quê? Mais um altar, né? Vou lá para Hebrom. Sabe o que significa Hebrom? Hebrom significa amigo. Amigo. Este altar foi erguido logo após o período da separação de Abrão e seu sobrinho Ló. Irmãos, aprenda isso aqui, irmão. Tem coisa que Deus ele tem na tua vida, Ele não tem na vida de outras pessoas. Não adianta ficar carregando, puxando atrás, trazendo junto com você, porque não é. O que Deus tem na sua vida é seu, é para você e pronto, não é para outras pessoas. Então, você não pode ficar choramingando por aqueles que se foram, por aquele que foi. Você tem que entender que aquilo que Deus tem para a tua vida, e até mesmo para a vida dele, não é a mesma junção. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão levou o pai e levou o sobrinho Ló. Não era para levar ninguém, irmãos. Tem coisa que você não pode carregar junto com você. Tem gente que você não pode carregar. Irmão, tem parente que você não pode carregar junto, irmão. É verdade, irmãos. Tem pessoas que não podem fazer parte da sua vida. Por isso que ele estava sempre mudando. Você conhece o texto da história de Ló? Deu briga, irmãos. Não junta não, dá briga mesmo. Dá briga, dá confusão. Deu confusão lá com os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Chamam, vem cá, sobrinho, vem aqui. Não vamos ficar brigando não. Vamos ficar discutindo aí por causa de ovelha. Vamos ficar discutindo por causa de boi, não. Meu, faz o seguinte. Vai para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Vai para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas a gente não pode ficar mais junto. Isso é maturidade, irmãos. Você não está expulsando ninguém. Você não está sendo mal educado com ninguém. Você tem que ser jogar na real. Você tem que ser verdadeiro. Chamar na conversa. Não dá, não tem como mais. Segue o teu caminho. E Abraão chegou e falou isso para Ló. E Ló foi. Para onde que Ló olhou? Lá para as campinas de Jordão. Terra verdinha. Nem tudo, irmãos, diz aquele ditado que reluz é ouro. Abraão foi para lá. As campinas de Jordão. Sabe? Sodoma e Gomorra. Foi morar em Sodoma e Gomorra. Porque lá era fértil. Lá plantava, colhia. Lá dava tudo certo. Mas era um lugar pecaminoso. Era um lugar totalmente contrário à vontade de Deus. E foi Ló para lá. Então tem coisa, irmão, que não adianta. Abraão ergueu um altar em Hebrom, que significa, que aconteceu logo após a separação. Podemos chamar o altar da comunhão. Tem gente que não dá para ter comunhão, irmão. Não tem. A gente ama, temos que amar o próximo, sim. A gente tem que amar todos. Você tem que ser amigo até do inimigo. Você sabia disso, irmão? Mas isso não quer dizer que o inimigo tem que ser parte de sua. A gente precisa classificar quem são os nossos inimigos. A Bíblia fala que os nossos inimigos seriam até aqueles que são da nossa casa. Jesus, quando foi traído com um beijo. E Judas chegou assim para dar um beijinho no rosto de Judas assim: para que vieste, amigo? Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas. Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas. Então nós temos que aprender, irmãos, que nem todos podem caminhar conosco, nem todos podem caminhar na sua vida, nem todos podem fazer parte da sua vida. Tem que ser seletivo. Ame a todos, ajudem quem puder ajudar, mas participar da sua vida, da sua intimidade, com seus projetos e de seus sonhos, tem que ser seletivo, irmãos, não é todos. É duro isso. Porque Hebrom significa amigo. Fala-se de comunhão, fala-se de aliança. E a nossa aliança tem que ser com amigos de verdade. Só que fala do altar relacional. Em qualquer ambiente. Igreja, trabalho, família. Sabe, irmão, escola. Com quem que você está se aliançando? Com quem você está em comunhão, em qualquer ambiente que seja. Quem é que você está chamando de amigo? Quem é que está batendo nas tuas costas?
É isso que você tem que prestar atenção. Nem todo mundo é amigo. Não adianta a gente dizer assim, Abraão, irmãos, é verdade, Deus chamou Abraão de amigo. Fala assim, Abraão é meu amigo. Sabe por quê? Porque a confiança e o relacionamento era tão profundo que Deus fala assim, Abraão, você não é mais qualquer pessoa, agora você é meu amigo. E Jesus é bem claro, quando ele chama os seus servos, os seus discípulos, fala assim, olha, a partir de hoje vocês não serão mais chamados de servos, a partir de hoje vocês serão chamados de amigos. Aprenda isso aqui, irmãos, amizade é a maior relação de intimidade que existe em todo relacionamento humano. Preste atenção. O maior relacionamento humano não é marido e mulher. O maior relacionamento humano não é para ser, tá? Mas não é pai e mãe, não é pai. Ah, melhores amigos são os pais, sim, de fato, irmãos, na educação, no ensinamento. Mas preste atenção. Isso não quer dizer que a regra é uma verdade, ou que é uma via de regra. Não, nem sempre. Quem tinha que ser o melhor amigo do filho é o pai. E o filho tinha que considerar o melhor amigo o pai, antes de considerar qualquer amigo de fora. O marido e mulher tinha que considerar o marido ou a mulher como a melhor pessoa, como amigo, de confidência, de abrir o coração, e de não ser lançado em rosto, e de não lançar na cara, e de não jogar na cara nada do que a pessoa tenha realizado, tenha feito, tenha falado. Porque é amigo, compreende. O maior relacionamento está aí, a amizade. A Bíblia diz assim que há amigos mais chegados que irmãos. Não quer dizer porque é irmãos que são amigos. Então o maior relacionamento, de conceito de relacionamento está na amizade, amém? Seja amigo. Mas nem todo mundo é amigo. Mas seja seletivo. Então por isso que a Bíblia diz aqui em 2 Coríntios capítulo 6, 14 verso 15. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui, irmãos, vai te salvar de muito problema na sua vida. Tem muita gente quebrando a cara, quebrando a cabeça, dando um burro na água, porque não aceita as verdades da Bíblia. Olha o que diz essa verdade aqui. 2 Coríntios capítulo 6, 14 ao 15. Diz, não vos prendais a julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Selecione pessoas que estão no mesmo nível espiritual que o seu, para que caminhem com você. Nem todo mundo é para caminhar contigo. Nem tudo mundo é para viver o que você vive. Aprenda isso, irmãos. São verdades que vai te livrar de muitos problemas na sua vida. Vocês entenderam? Amigo, irmãos, ele age assim com você. Provérbios, capítulo de número 27, e o verso 5 e 6, assim, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor encoberto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Está entendendo aqui? Inimigo dá tapinha nas costas. Inimigo abraça dando apunhalada. O amigo te fala a verdade na tua cara. Ele é sincero com você. E a gente às vezes não tem discernimento, a gente acha que fala palavras boas são os amigos. E aqueles que nos chamam a atenção e nos falam verdades são os inimigos. Nós temos que parar e discernir o que é personalidade e o que é caráter. Às vezes a tua amizade só está baseada em personalidade. Ah, ele sorri para mim. Ah, ela me diz coisas boas. Ah, ele é gente boa, mas não tem caráter. Ande com pessoas que têm caráter. Se aliancie com pessoas que têm caráter. Abra o teu coração para pessoas que têm caráter, não personalidade. Não é porque é extrovertido, mas porque tem caráter. Até aquele, às vezes, que tem cara fechada. Ah, parece que não, mas às vezes tem caráter. É melhor do que o outro. Tem que parar com isso. De achar que todo mundo que sorri para nós é nosso amigo. Diga amém. Eu vou terminar, para a gente encerrar. Olha o que diz aqui.
Não se associe quem vive de mau humor, e nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta. Então, você tem que saber com quem você anda, irmão. Você tem que saber com quem você vai associar a tua vida, com quem você vai abrir um negócio, com quem vai ser o seu sócio, com quem você vai caminhar, com quem você vai abrir teu coração. E cairá em armadilha mortal. Provérbios 22, 24 ao 25. Então você tem que saber com quem você caminha, irmãos. Você tem que saber com quem você anda, com quem você abre o teu coração. Saiba diferenciar o que é colega e o que é amigo. Em qualquer âmbito. E digo também na igreja também. Nós temos que, como diz aqui, ame todo mundo. Sorria para todo mundo, sim. Tenha comunhão com todo mundo. Mas amizade, irmãos, selecione os que têm caráter. Porque a Bíblia diz aqui que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você andar com mentiroso, você vai falar mentira. Está aqui o texto dizendo. Se você andar com pessoa que se prostitui, você vai se prostituir. Se você andar com pessoas que murmuram, você vai murmurar. Se você andar com pessoas que são falsas, você pode ter certeza que a falsidade tomará conta do seu coração. Então ande com pessoas que realmente têm Deus na vida, amados. Que têm caráter, que vão dizer a verdade para você, que não vão ficar acariciando, passando a mão na tua cabeça e nem não tapinha nas tuas costas, mas vão ser real contigo. Quarto altar, lembra de esse altar na tua vida, viu, irmão? Quarto altar para a gente encerrar. O altar de Moriá. Todo mundo aqui conhece o capítulo 22, do 1 ao 4, quando Deus diz para Abraão: Abraão, eu quero teu filho, teu único filho a quem tu amas. Quero que você leve ele do monte Moriá e sacrifique ele para mim. Abraão foi na obediência. Ergueu um altar em Moriá. Isaac falou assim: pai, está aqui a lenha. Pai, está aqui o cutelo. Mas cadê o cordeiro? Abraão olha para o filho e fala assim: filho, Deus proverá o cordeiro para si. Deus proverá. Sabe o que eu aprendo com esse altar de Moriá? Moriá significa ordem. Significa também consideração, ou considerado por Deus. Este altar, podemos dizer que é o altar da adoração. O altar da entrega total. Pois foi no Monte Moriá que Deus pediu uma prova de amor e fidelidade a Abraão, quando pediu que entregasse seu filho Isaque para o sacrifício. Simboliza também o mais perfeito sacrifício, irmãos. Só simboliza, não é. Ali Deus queria o sacrifício do coração de Abraão, não o sacrifício do seu filho. Às vezes Deus nos pede que nós sacrifiquemos alguma coisa. Mas por quê? Porque essa coisa tomou conta do nosso coração. E sacrificar é abrir mão. Sacrificar é entregar nas mãos de Deus. Sacrificar é adorar conforme Deus quer, não como você quer. Adorar na totalidade que Deus ordenou, não como você imagina que é. Quando Deus disse assim, para entregar o seu filho, e Ele amava muito aquele filho. É um altar de sacrifício que demonstra uma entrega total. Simboliza o sacrifício perfeito. Porque o único sacrifício perfeito Abraão não poderia fazer. Abraão não poderia dar. Somente Deus poderia prover para si o sacrifício. Só Deus poderia, Abraão não poderia prover. Nenhum homem nessa terra poderia prover para Deus esse tipo de sacrifício. Somente Cristo. Abraão deu o seu filho, mas Deus não quis. Sabe por quê? Porque Deus daria o seu filho para nós. Por causa de nós. Esse sacrifício é perfeito. Abraão, não quero não, seu filho não. Só queria testar o teu coração, para ver se de fato você me ama. Às vezes Deus nos coloca em teste, para ver se de fato nós amamos Ele, ou amamos mais aquilo que Ele nos entregou, aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos fez. Nós não podemos amar mais aquilo que Deus nos dá, do que aquilo que quem Ele é. Eu preciso amar mais a Deus, acima de todas as coisas.
mais do que minha família, mais do que minha esposa, mais do que meus filhos, mais do que minha neta, mais do que a própria igreja, porque a igreja não é minha, a igreja é dele. Eu tenho que amar o Senhor acima de mim mesmo, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Diga amém. Porque Jesus era o único que poderia fazer o sacrifício perfeito, porque Ele é homem perfeito. Jesus se entregou totalmente para que hoje nós fosse totalmente dele. Este altar nos diz que nossa vida agora serve como um culto de adoração em toda a nossa totalidade. Deus não quer uma parte de você não, viu, irmão? Olha aqui. Deus não quer um pedacinho seu não. Deus não quer somente o seu coração não. Deus não só quer uma área da sua vida, Deus quer você na sua totalidade. E no momento que Ele fala para mim, sacrifica isso por mim, não porque o nosso sacrifício é perfeito, mas Ele vai dizer, abra mão disso por mim. Você tem que abrir mão sem titubear daquilo que Deus mandou você fazer. É abrir mão. Abrir mão do seu ego, do seu orgulho. Abrir mão, muitas das vezes, dos seus desejos pessoais, para atender à vontade dEle. Para fazer a vontade dEle. Esse altar, irmão, é muito mais além do que dessa vida aqui atual. Esse altar se conecta com o Pai. Não é com um amigo. Não é um altar que se conecta praticamente com as coisas. Não é uma garantia de vida, mas é uma garantia de uma vida com Deus. Não é garantia de coisas desse mundo, mas é uma garantia com Deus. Porque o único que pode nos justificar é Cristo. O único que nos pode dar acesso ao Pai é Cristo. Não há outro nome dado debaixo dos céus, da qual todos os homens devem ser salvos, a não ser o nome de Jesus. É esse nome que é o nome que está acima de todos os nomes, da qual toda língua confessará, da qual todo joelho se dobrará e dirá, só o Senhor Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Somente Ele é o Senhor. E para isso, para aceitarmos essa verdade, nós temos que abrir mão de muitas coisas na nossa vida, para viver totalmente para Ele. Que esse altar seja erguido nessa noite, na tua vida. Curve tua cabeça.